Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao Senhor. Como é bom podermos, como igreja do Senhor, engrandecermos e bendizermos ao nome daquele que nos criou, que nos formou e que nos chamou para adorá-lo em todo o tempo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos dá de juntos podermos adorar, bendizer e engrandecer ao nome do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por esse dia, pela semana que está se passando, meu Deus. Obrigado por todo o teu cuidado em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, meu Pai, pela maneira poderosa que o Senhor tem trabalhado as nossas vidas. Agora que nos reunimos para adorar e bendizer ao teu santo nome, entregamos tudo em tuas mãos e pedimos ao Senhor, recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Como é bom podermos cantar ao Senhor. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmo número 34. Salmos de número 34, versículos de 1 a 3, que nos dizem assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E é nessa certeza desse Deus que nós podemos buscar, que é fiel e que cumpre as suas promessas e que nós o adoramos com todo o nosso coração, que nós vamos cantar louvores nessa noite. Então vamos ser dirigidos ao Senhor através de alguns cânticos espirituais com a nossa equipe de louvor. Vamos adorar ao Senhor, exalte ao Senhor com todo o seu coração, com louvores, abra o seu coração, exalte ao nosso Deus e cante ao Senhor. Vamos cantar a esse Deus que é soberano, a esse Deus que é tremendo, a esse Deus que é grandioso, maravilhoso, e apesar dele ser tudo isso, ele se importa conosco. E isso nos conforta, isso nos deixa com a sensação de segurança. Tu és soberano. Absoluto.
Senhor com louvor, te dou meu coração. Que possamos entregar as nossas vidas a Ele, amém? Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou.
podermos cantar louvores ao nome do nosso Deus, como é bom podermos exaltar ao Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Vamos ler os versos de 1 a 10. Isaías, capítulo 54, versos de 1 a 10, que nos diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda-o bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é o chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu abandonei, com uma profunda compaixão a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o seu Redentor, diz o Senhor. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Louvado seja o Senhor. Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações e que o Espírito Santo do Senhor nos dê a compreensão necessária para aprender aquilo que ele tem a nos dizer nessa noite. Mas eu queria meditar com os irmãos nesta noite, obedecendo o seguinte tema: a fidelidade do Senhor permanece para sempre. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Amados irmãos, uma das coisas mais impressionantes dos atributos de Deus é a sua fidelidade imutável. Por maior que seja a infidelidade do seu povo, ele permanece como um marido fiel. Por mais que seu povo não consiga manter a sua fidelidade ao Senhor, ele permanece sendo o mesmo. Permanece sendo fiel à sua palavra. Permanece sendo fiel às suas promessas. Permanece sendo fiel a tudo aquilo que ele disse e revelou através das Santas Escrituras. Porque Deus não pode mudar a sua própria natureza. E isto é algo animador para a vida do cristão, mas também é algo aterrorizador para aqueles que insistem em viver uma vida de pecado, em rebeldia e desobediência à vontade de Deus. Animador porque, por maior que sejam as nossas lutas, nós podemos descansar na certeza de que temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que se aproxima de nós com sua fidelidade. Nós temos um Deus que nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas tribulações. E por mais que não sejamos capazes de compreender porque passamos por tantas dificuldades em nossas vidas, que não sejamos capazes de compreender porque precisamos experimentar tanto sofrimento em nossa caminhada, ele demonstra a sua bondade, ele demonstra o seu socorro, ele envia a sua ajuda. Mas para os pecadores e rebeldes é aterrorizador, porque é algo desanimador aos seus corações, porque a sua fidelidade significa castigo. Os transgressores receberão aquilo que merece um devido pagamento pelas suas obras, ou seja, a punição para os seus pecados.
O que vemos a partir do capítulo 54 do profeta Isaías, queridos irmãos, é que a obra do servo obediente, o servo sofredor, justamente aquele servo que não tinha pecado, que levou sobre si as nossas dores, que levou sobre si as nossas ofensas, que se fez pecado em nosso lugar, ou seja, ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando da obra que Jesus veio realizar. Ele está falando do Messias. Ele está falando do caminho do Gólgota. Ele está falando da Via Cruz. Ele está falando da obra que Jesus veio para realizar. Ele está falando agora da obra que Jesus concretizou enquanto estava entre nós. Ele está falando agora das consequências do trabalho, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E o que nós vamos ver agora, irmãos, os capítulos 54 a 59 de Isaías, são promessas para o povo de Deus, para aqueles que encontraram com Jesus, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas nas mãos de Jesus e que se encontram agora com essa fidelidade que permanecem para sempre, que são objetos dessa fidelidade, mas também, irmãos, encontraremos punições para aqueles que são rebeldes. Como João 3,16, a partir do versículo 17, continua dizendo que a punição é que aqueles que não creram não serão condenados, já estão condenados, porque deixaram de crer no Filho unigênito de Deus. Percebam, queridos irmãos, que a pergunta-chave para entendermos essa passagem que nós lemos é justamente essa: qual foi o resultado do sacrifício de Jesus no Calvário? E a resposta é muito simples. É uma tríplice. É uma triade. Para Israel significou a restauração. E é justamente o capítulo que nós lemos, o capítulo 54, versos de 1 a 17. Para as nações vizinhas, significava um convite ao arrependimento, a oportunidade de salvação, ou seja, o convite que foi estendido a mim e a você quando eu e você ouvimos falar de Jesus Cristo, quando eu e você ouvimos falar das boas novas de grande salvação, quando as boas novas de grande salvação chegaram até nós. Então, essa é a boa nova. Mas a terceira parte dessa tríade é que aos sacerdotes rebeldes e pecadores significou uma acusação e uma advertência do Senhor, capítulo 56. A partir do versículo 9 até o capítulo 59, versículo 21. Anunciando e mostrando que verdadeiramente aqueles que, mesmo ouvindo esse convite, mesmo conhecendo esse Deus, mesmo sabendo dessa fidelidade, mesmo ousando e sabendo de todas essas coisas e recusando se encontrar com essa fidelidade, o que irá ocorrer no final de tudo isso é o castigo, é a punição para o pecado, é o preço a ser pago pela desobediência à vontade de Deus. Agora, irmãos, o que percebemos que a figura predominante nesse texto são três coisas. Primeiro, o marido fiel, Jeová, ou seja, Deus, nosso Deus. O marido fiel diante de uma esposa que não é capaz de se manter fiel, ou seja, Israel, o povo do Senhor, nós em nossos pecados. Terceiro, a restauração do seu lugar de bênção, ou seja, é a prefiguração de Jesus Cristo morrendo na cruz e nos dando a oportunidade de sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para as cartas de Paulo, principalmente o capítulo 8 de Romanos, nós vemos que os grandes objetivos de Deus, primeiro, é restaurar-nos, transformar-nos. E por isso ele fala da expectativa da criação, da glorificação. E o termo de glorificação, que significa transformação, também é nos transformarmos à imagem do Rei da Glória. Nos transformarmos à imagem de Deus. Ou seja, é nos transformar naquela imagem que nós perdemos quando o pecado passou a reinar dentro de nós. Agora, irmãos, notem vocês que é justamente isso que Jesus fez por nós na cruz. Éramos inimigos de Deus, não havia em nós nada que justificasse
ou que moveria o coração de Deus a ponto de sacrificar o próprio filho dele na cruz. Não havia nada que pudesse justificar a nossa própria salvação. Contudo, Jesus imputou em nós a sua justiça. Nos resgatou, nos reconciliou com Deus, nos deu um novo status, nos restaurou o nosso lugar de honra como filhos de Deus. O pecado nos tirou da presença de Deus. O pecado nos roubou o status de filho de Deus. Mas o sacrifício de Jesus nos devolveu o status de filhos de Deus. E de maneira que agora já não estamos mais mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas agora nós vivemos uma nova vida e uma vida em abundância. E louvado seja o nome do nosso Deus. Mas percebam, irmãos, que o profeta Isaías usou no capítulo 50, depois se você ler com mais calma o livro do profeta Isaías, a metáfora do casamento. E essa é uma temática muito importante no livro do profeta Isaías, e ele vai usar ela por vários momentos neste livro, pois Israel havia se casado com Jeová ali no Monte Sinai, e porém Israel estava cometendo adultério porque Israel havia abandonado a presença do Senhor e se voltado agora para os falsos ídolos. Voltado-se para a adoração desses ídolos. Voltado para outros deuses. Estava em desobediência, estava sendo infiel a esse marido fiel. Contudo, havia uma promessa de restauração. E por conta da fidelidade, a infidelidade de Israel, o Senhor havia abandonado Israel por um tempo. Havia retirado então a bênção de sobre Israel. Israel estava colhendo então o fruto da sua desobediência, colhendo o resultado da sua infidelidade ao Senhor. Mas havia uma promessa de restauração de quando o Messias viesse para restabelecer o seu reino, eles receberiam uma restauração. E essa restauração, e aí vem a segunda pergunta que nós precisamos fazer nesse texto, para compreendermos o contexto geral antes de entrarmos nas aplicações práticas, que tipo de restauração é essa? Que restauração que o profeta está se referindo? Que restauração que Deus está se referindo para a vida do seu povo? Primeiro, era a restauração da alegria. Veja que no versículo 1, o profeta compara ao povo uma mulher estéril. Uma mulher que não é capaz de dar filho. E aí ele fala que ela agora, à semelhança de Sara, e à semelhança de Rebeca, e à semelhança de outras mulheres na Bíblia, como por exemplo Ana, que não era capaz de dar filhos, e que teve a sua madre aberta, que foi capaz de segurar um neném no colo do seu próprio ventre, e ele mostra que agora era a oportunidade de cantar. Que Deus é aquele que traria restauração de alegria ao coração daqueles que estavam em pranto. Ou seja, a estéril teria razão de alegria, de cantar. Afinal, o profeta Isaías é o profeta do cântico, pois ele mencionou nesse ato 30 vezes em seu livro. A grande razão dessa alegria, queridos irmãos, se dava pelo fato da libertação do cativeiro. Porém, se cumpriria plenamente quando o Redentor vier a Sião e a nação se convertesse. O segundo motivo seria o retorno da fertilidade. E aí, se você olhar a parte B do versículo 1 até o versículo 3, mostram uma expansão. Agora, além da estéril, o poder da vida, mostra agora que ela alargaria suas fronteiras. Ela voltaria a crescer a sua geração, ou seja, a nação voltaria a se expandir. Ela voltaria a se multiplicar. Ela voltaria a alargar as suas fronteiras. Israel havia sido reduzida pela invasão babilônica, mas Deus ajudaria ela novamente a se multiplicar. Como uma mulher estéril, mas na glória de Deus ela se tornaria fértil. O apóstolo Paulo usa essa mesma passagem lá em Gálatas capítulo 4, versículo 27, quando ele diz: pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos de uma mulher abandonada do que daquela que tem marido.
e aplicou esse princípio na vida espiritual da igreja, assim como Deus abençoou Sara, e o remanescente judeu com filhos também abençoará a vida da igreja, mostrando que a igreja se espalharia sobre a face da terra e que a igreja se multiplicaria sobre a face da terra. Mas um terceiro motivo dessa restauração seria o retorno da confiança no Senhor. O Senhor, Isaías já havia apresentado um forte argumento, demonstrando, no versículos de 4 a 10, ao povo, razões pelas quais eles não deveriam temer. E aí ele começa no capítulo 41, nos versos 10, 13 e 14, dizendo: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, por eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão, direi a sua direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, ao Santo de Israel. No capítulo 43, versos 1 e 5, ele diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei a você. E dessa maneira, irmãos, o profeta não só arrazoa com eles sobre o porquê não deveriam ter medo, mas ainda vai além, mostrando como eles eram abençoados. E quando nós contextualizamos isso na nossa vida, nos mostra como eu e você hoje somos abençoados pelo sacrifício que Jesus moveu por nós na cruz do Calvário. Sabe por quê? Primeiro, porque assim como eles, também nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Versículo 4. O Senhor havia apagado os pecados. E por isso eles desfrutavam desse pleno perdão, e não só eles, mas todos aqueles que se entregam a Jesus e o recebem como seu Salvador. Eram os inimigos de Deus. Mas por conta do sacrifício de Jesus, temos a promessa que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, eles receberam a oportunidade de um novo recomeço. Se você olhar depois do capítulo 40, versos de 1 a 5, ele nos mostra que por mais vergonhoso que tenha sido o nosso passado, e ele descreve aqui também nos capítulos 54, que por mais que tenha sido danoso o seu passado, o Senhor, Ele apaga o nosso passado, e isso significa que Ele faz novo todas as coisas e nos dá a oportunidade de um novo começo. E quando nós olhamos para a obra de Cristo que Ele realizou lá na cruz do Calvário, nós podemos nos recordar das palavras do apóstolo Paulo quando ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Ou seja, preste atenção nisso. Não é o teu passado que te representa diante de Deus. O que te representa diante de Deus é aquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Então, não só recebemos o perdão, como também recebemos a oportunidade do recomeço. Eis que se fizeram novas coisas. Terceiro, eles podiam novamente experimentar o imutável amor de Deus. Versos 5 e 6. Por causa da infidelidade deles, o Senhor havia os deixado de lado. Eles haviam se esquecido que era o amor de Deus. Eles já haviam se esquecido que era a benevolência e a fidelidade de Deus. E agora que o Senhor os havia restaurado, eles conseguem agora experimentar esse amor verdadeiro e fiel, do esposo fiel, desse retorno, dessa restauração ao Senhor. E uma vez que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nós também experimentamos esse amor verdadeiro, imutável, que não muda.
Esse amor que foi capaz de sacrificar-se por nós naquela cruz. Esse amor que foi capaz de pagar o preço verdadeiro por nós naquela cruz. Esse amor que foi capaz de se derramar por nós lá naquela cruz. Mas em quarto, eles foram reanimados e passaram a confiar novamente nas promessas do Senhor, que não muda. Versos de 7 a 10. Sabe qual o problema, irmãos, de estar em rebeldia, desobediência e pecado contra o Senhor? É que nós não conseguimos confiar mais nas promessas do Senhor. Se não conseguimos experimentar o amor, se não conseguimos experimentar a fidelidade, se não conseguimos estar perto de Deus, se os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus, nós não conseguimos viver pelas promessas do Senhor. O nosso Deus é fiel. Quem muda somos nós. Foi o povo que mudou o seu coração em relação a Deus, mas Deus não mudou o seu coração em relação ao seu povo. E essa semana, irmãos, eu ouvi uma frase assim que marcou muito o meu coração e consolou muito o meu coração, de um escritor muito renomado. E ele disse o seguinte: olha, Deus não nos dá o que queremos. Deus nos dá o que precisamos. Quando oramos, Deus não dá o que pedimos. Deus nos dá o que precisamos. E o que precisamos, irmãos, não é da nossa vontade. O que precisamos, irmãos, é da vontade de Deus. Essa é uma grande verdade que revela a fidelidade do Senhor. Uma fidelidade que permanece para sempre. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem nesta noite aplicando algumas lições que precisam ficar guardadas nos nossos corações, a fim de nos ajudar a entender que a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Mas quais são os fundamentos que o texto nos mostram que essa fidelidade é para sempre? Primeiro, versículo 1. Porque Ele é o único que tem o poder de mudar o nosso pranto em alegria. E o versículo 1 ele já começa dizendo: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em um canto e grite de alegria. Somente Deus pode mudar o seu pranto em alegria. Somente Deus pode mudar o seu choro. Somente Deus pode trazer consolo ao seu coração. Só existe uma pessoa que pode nos consolar, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Só existe uma pessoa que pode trazer esperança para o cenário desolador que nós estamos vivendo, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Somente Ele é o único que tem o poder de mudar o nosso pranto em alegria. Assim como Ele mudou toda a história de Israel, assim como Ele mudou a história de mulheres que eram inférteis em mulheres férteis, e fez a alegria das estéreis, e fez aquelas que não podiam ter filhos segurarem seus filhos, e fez a alegria dessas pessoas, o Senhor também é capaz, irmãos, de converter o nosso pranto, o nosso choro, em verdadeira alegria, porque Ele é a própria alegria do nosso coração. Mas a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração é porque Ele é o único que é capaz de realizar uma mudança por completo em nossa vida. Versos de 2 a 5. Veja que os versos de 2 a 5 ele começa a descrever o cenário. Agora a estéril não só vai ter filhos, mas ela vai alargar as suas fronteiras. Ela já não vai ter mais aquele contexto de humilhação. Ela não vai ter mais do que se envergonhar, ou seja, não importa quem você foi no passado. Não importa o tamanho da dor que você viveu no passado. Não importa o que te fizeram no passado, não importa se maltrataram, não importa se pisaram em você, não importa se te humilharam, não importa se... independente do que for, entrega tudo nas mãos de Jesus e viva o novo hoje. Porque Jesus te chama para uma nova vida hoje, querido.
Eu sei que essa frase é muito fútil, fuleira, muito velha, mas ela é uma frase muito real, que eu demorei muito tempo para entender o sentido dela, mas ela é muito verdadeira. Quem vive de passado é museu. O passado só serve para uma coisa em nossas vidas: nos relembrar numa história. Porque nós precisamos de uma história para contar. Seja ela boa ou ruim, nós precisamos de uma história para contar. Mas não podemos ficar presos na história do passado. Precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficaram, me lanço para que estão diante de mim. O apóstolo Paulo, ele não quis esquecer tudo o que ele fez. Porque por vários momentos ele testemunhou de tudo que ele fez contra os cristãos. Mas imagine se ele ficasse agora preso em tudo aquilo que ele havia cometido no passado. Será que ele teria sido o apóstolo Paulo que foi o apóstolo Paulo que nós conhecemos? Tua história que você viveu no passado é uma história apenas para uma lembrança, para aprender lições. O que te representa diante de Deus não é o que você viveu no passado, é o que Jesus fez por você lá na cruz no Calvário. Liberte do seu passado. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que pode realizar uma mudança por completo na sua vida. Terceiro, porque Ele é o único que é fiel, compassivo e que tem o poder para nos resgatar da perdição, do pecado, da condenação eterna, versos de 6 a 8. E é justamente isso que ele descreve. Chamar de volta, nós estávamos perdidos. O homem era incapaz de caminhar em direção a Deus se Deus não tivesse dado o passo de mandar Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. Nós não seríamos capazes, irmãos, de caminhar em direção a Deus. Mas louvado seja o Senhor que Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Louvado seja Ele que Ele nos deu nova vida. Louvado seja Ele que nos perdoou os pecados. Louvado seja Ele que nos deu a oportunidade de sermos resgatados e reconciliados e libertos ou libertados da condenação eterna. E por isso, queridos, que a fidelidade do Senhor é eterna. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. E hoje nós podemos usufruir dessa fidelidade. Mas em quarto e último lugar, porque Ele é fiel e a sua fidelidade permanece para sempre, e isso jamais mudará. Veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. A fidelidade do Senhor é para sempre. A fidelidade do Senhor é para sempre. Amados meus irmãos, que nós possamos desfrutar da fidelidade do nosso Deus. Que nós possamos entender, irmãos, que nós servimos a um Deus que é fiel e verdadeiro. Porque ela permanece para sempre. Jesus, ao morrer naquela cruz, conquistou para nós o direito à liberdade. O direito de sermos chamados a filhos de Deus. Precisamos entender que não podemos mais viver debaixo do jugo do pecado. Jesus não só conquistou o direito à nossa liberdade, como nos aproximou de Deus e nos expôs à sua fidelidade, de maneira que não importa quem fomos no passado, o que importa é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E se verdadeiramente você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, descanse no Senhor. Coloque tudo na mão do Senhor. Se algo incomoda o seu coração, coloque nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor trabalhar por você. Deixe o Senhor labutar por você. Deixe o Senhor guerrear por você. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante.
Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Tua palavra nessa noite, ó Deus, nos lembra que a tua fidelidade, ó Deus, permanece para sempre. Tua palavra, Deus, nos lembra do teu sacrifício que o teu Filho, ó Deus, fez por nós lá na cruz no Calvário. Por isso, ó Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor nessa noite, com os nossos corações quebrantados. Rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Que o Senhor nos dê a graça do Senhor. Que o Senhor nos guarde, ó Deus. Que o Senhor nos dê de receber do cuidado do Senhor. Que o Senhor trabalhe os nossos corações, ó Deus. Sim, eu falei para alguém nesta noite, ó Deus, que está com o coração machucado, dolorido. Que em nome de Jesus o Senhor mande o teu Espírito Santo tratar com essas pessoas nesta noite. Que venham se desprender, ó Deus, dessas mágoas do passado. Que venham se desprender, ó Deus, de todas essas dores. Que venham se encontrar com o Espírito da consolação, com o teu Espírito Santo, ó Deus. Que venham entregar suas vidas nas mãos do Senhor. Se eu falei, ó Deus, se essa mensagem alcançou o coração de alguém que ainda não recebeu o Senhor como o único, suficiente e verdadeiro Salvador, que ele venha convidar a Jesus Cristo para entrar na sua vida e recebê-lo como seu Salvador. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possam ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Está assim encerrado o nosso culto dessa noite. Deus te abençoe, te dê uma ótima noite na presença do Senhor. Compartilhe o link deste culto, mande para os seus amigos e eu te vejo no nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, no nome de Jesus. Amém.